Uma boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Jordário, sou analista de TI da Secretaria de Avaliação Institucional e eu vou apresentar para vocês o primeiro tema da Semana de Avaliação 2020, que é o lançamento do nosso novo painel da qualidade. E por que a gente chama de novo painel da qualidade? Porque a nossa secretaria já mantém um conjunto de relatórios hoje chamado de painel da qualidade. Eu estou aqui no site da Secretaria de Avaliação, em urgs.br/sai, e aqui no menu à esquerda a gente tem a opção Painel da Qualidade. Esse painel nada mais é hoje do que um conjunto de relatórios com os resultados da avaliação interna da URGS, de todos os instrumentos que a SAI aplica em parceria com a comissão própria de avaliação. Então aqui a gente tem, por exemplo, relatórios da graduação, da pós-graduação, das atividades à distância, ensino básico, e basicamente a gente apresenta aqui relatórios semestrais com algumas informações como média, desvio padrão, percentual de participação e em alguns casos relatórios com série histórica também. O que acontece é que com o tempo nós percebemos que essa estrutura do site da nossa secretaria não é a mais adequada para esse tipo de divulgação de resultados. E a gente queria tornar também esses resultados um pouco mais dinâmicos e com uma visualização mais agradável para o nosso usuário. Então, a partir daí, nós passamos a planejar e a desenvolver, junto com o CPD, uma nova ferramenta, um novo painel da qualidade, que seria um canal exclusivo para a divulgação dos resultados de avaliação da URGS, tanto avaliação interna quanto externa. E aí, em parceria com o CPD, esse painel foi desenvolvido e está sendo lançado agora nessa semana de avaliação. Eu vou apresentar ele para vocês em um ambiente de simulação. Bom, pessoal, essa é a interface do nosso novo painel da qualidade. Eu estou apresentando ele aqui em um ambiente de simulação. No momento da gravação desse vídeo, o painel da qualidade ainda não está disponível, mas a ideia é que durante a semana de avaliação ele já seja publicado e assim que isso ocorrer a gente fará uma ampla divulgação. Quando ele estiver público, ele vai poder ser acessado no endereço urgs.br/painel da qualidade. Esse sistema ele foi desenvolvido em parceria com o CPD da URGS. Ele conta com um layout que é muito adaptada para dispositivos móveis, que era uma das coisas que a gente já estava buscando há algum tempo. Ele é um canal dedicado para divulgação dos resultados de avaliação da URGS e ele tem uma facilidade muito grande em relação ao nosso painel anterior, porque ele é totalmente integrado com os nossos demais sistemas de avaliação. Então isso facilita muito a disponibilização rápida dos resultados aqui nesse painel. Então, tão logo um resultado de avaliação fique disponível nos nossos demais sistemas, ele rapidamente já fica disponível aqui também nesse painel. Nos facilita bastante o trabalho nesse sentido. Essa é a página inicial dele. A gente tem um breve texto explicando um pouquinho o que é esse painel e a seguir a gente separou, distribuiu os resultados em 5 conjuntos diferentes, que são a avaliação institucional interna, a avaliação institucional externa, graduação, pós-graduação e rankings. Então eu vou passar cada um desses conjuntos agora para vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho o que vai ser apresentado em cada um deles. Eu vou acessar então aqui a avaliação institucional interna, clicar aqui. Então aqui a gente já começa a conhecer um pouquinho do padrão das informações do nosso novo painel. Ele, como eu tinha comentado para vocês, a ideia é que ele seja muito simples e rápido. Então aqui a gente tem um texto introdutório explicando um pouquinho para o nosso usuário o que ele vai encontrar nessa página de resultados. E aí, nesse caso, na avaliação interna, a gente tem aqui
os resultados de todos os instrumentos de avaliação aplicados pela SAI em parceria com a Comissão Própria de Avaliação. Então, a gente tem aqui a avaliação do docente pelo discente da graduação, a avaliação do docente pelo discente das atividades à distância, a avaliação do docente pelo discente dos cursos à distância, a autoavaliação docente e a avaliação do docente pelo discente da pós-graduação. Aqui, como que isso é apresentado? Para cada questionário, para cada instrumento, a gente tem as informações de média, desvio padrão, percentual de respondentes e percentual de não se aplica. Isso é padrão para todos os resultados aqui que a gente está apresentando. E também ele busca o resultado mais atual disponível para cada instrumento. Então, no caso de todos aqui, é o período letivo 2019-2. Mas o usuário pode selecionar aqui, clicar nessa caixinha e selecionar algum outro período anterior. Se eu pegar aqui, por exemplo, a autoavaliação, clicar aqui, selecionar, por exemplo, 2018-2, ele carrega apenas aquele conjunto de resultados e atualiza as informações para o período que o usuário seleciona. Tá? Carregou as informações. E outra coisa também que é um padrão no nosso sistema é que para cada conjunto de resultados que a gente está apresentando aqui, a gente tem um botãozinho de dúvida. Então, esse texto introdutório, ele aborda de forma geral o conteúdo que vai ser apresentado nessa página, mas para cada conjunto de resultados, a gente coloca um botãozinho de dúvida que esclarece um pouquinho a que se refere aquele conjunto de resultados que o usuário está verificando. E isso acontece nas demais páginas e conjuntos de resultados do nosso painel. Então, aqui é a página de resultados da avaliação interna da URGS. Agora vamos voltar para a nossa página inicial. Também é possível acessar aqui tudo por esse menu superior. Vamos aqui para avaliação institucional externa. Aqui na avaliação institucional externa, por enquanto a gente tem apenas os resultados do IGC, do Índice Geral de Cursos. Então, aqui eu tenho um texto introdutório, explicando um pouquinho o que é o IGC, notas, como é que funcionam as notas, demais informações, indicando aqui o site do INEP para consulta. E aqui eu tenho um único conjunto de resultados relativo ao IGC da URGS. Então, novamente, ele sempre vai apresentar o período mais atual com resultados disponíveis. E aqui a gente tem o IGC contínuo, o IGC faixa, conceito da graduação, conceito do mestrado e conceito do doutorado. Lembrando que sempre o usuário pode clicar aqui, selecionar e buscar um período anterior para consulta das informações. Ele vai carregar as informações do período selecionado. E aqui a gente tem um gráfico que apresenta a série histórica do IGC da URGS. Então, eu tenho no gráfico as informações do conceito da graduação, do mestrado, do doutorado, do IGC contínuo e do IGC faixa. Fica bem mais interessante a visualização, assim, a comparação das informações dessa forma. E isso, então, por enquanto, são as informações que a gente tem nos resultados da avaliação externa, da URGS. Vou voltar aqui para a nossa página inicial e agora eu vou apresentar aqui a parte da graduação. Aqui, tanto a graduação quanto a pós-graduação, elas têm em comum, eu vou clicar aqui em graduação, a escolha de um curso ou programa para visualização dos resultados. Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar um curso conforme o nome do curso no sistema EMEC. Então eu vou pegar, por exemplo, o curso de Ciência da Computação. E aqui são apresentados vários resultados de avaliação, tanto interna quanto externa, para esse curso. Então eu tenho, por exemplo, os resultados da avaliação interna, do questionário de avaliação do docente pelo discente, tanto as atividades presenciais quanto
nesse segundo conjunto as atividades à distância. A seguir eu tenho resultados do CPC, do Conceito Preliminar de Curso, como o curso de Ciências da Computação, que foi o que a gente escolheu aqui. Ele participa do ENAD, então ele recebe um conceito preliminar de curso. Então a gente informa aqui tanto esse CPC quanto o conceito ENAD para o período mais atual com resultados disponíveis, que nesse caso aqui está apresentado o ano de 2017. A seguir eu tenho no próximo conjunto de resultados, resultados da avaliação em loco. Não é o caso desse curso, depois eu vou selecionar um outro curso que possui resultados de avaliação em loco. E por último, os resultados de ranking que esse curso participa. Então eu tenho também a última versão, a versão mais atual, a edição mais atual de cada ranking, e clicando neles, eu vou clicar, por exemplo, no ranking QS. Ele apresenta algumas informações daquele ranking, por exemplo, quais indicadores que esse ranking considera, e aqui a gente incluiu um gráfico da série histórica desse curso para esse ranking. Tá? Vou fechar aqui. Aqui eu vou selecionar um outro curso, então, para mostrar para vocês o conjunto de resultados da avaliação em loco. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o Teatro Bacharelado. Ele vai carregar aqui as informações. Ele consta aqui, então, o conjunto de resultados da avaliação em loco. E ele mostra aqui, então, para esse curso, a avaliação mais atual do ano de 2018. E ele apresenta a nota da organização didática, a nota do corpo docente, a nota da infraestrutura e a nota final desse curso para essa avaliação realizada nesse período. Sempre lembrando que o usuário pode selecionar períodos anteriores quando eles estiverem disponíveis. Agora eu vou voltar lá para a nossa página inicial para apresentar o próximo conjunto de resultados. Nosso próximo conjunto de resultados é a pós-graduação, que está aqui embaixo. Eu vou clicar aqui. Ela tem similaridade com a graduação, porque também aqui a gente precisa selecionar um programa de pós. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, no programa de pós-graduação em educação. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, o que a gente apresenta aqui na área da pós-graduação? A gente tem um primeiro conjunto de resultados que é referente à avaliação interna, o questionário que os alunos respondem, e ele está, na verdade, tanto nesse primeiro conjunto quanto no segundo. No primeiro conjunto a gente tem uma avaliação geral do programa, tá? E no segundo conjunto a gente tem a avaliação dos cursos desse programa. Então a gente tem tanto a avaliação do mestrado acadêmico quanto do doutorado. E por fim, aqui na área da pós-graduação, a gente tem os resultados da avaliação CAPES. Como eu até havia esquecido de mencionar isso anteriormente, como esse é um ambiente de simulação, os dados que estão aqui não são os mais atuais. Os mais atuais vão estar disponíveis no painel que for publicado posteriormente. Aqui, como é um ambiente de simulação, alguns dados podem estar um pouco atrasados, tá bom? Então essas são as informações relativas aos resultados da pós-graduação aqui no nosso painel. Lembrando também que a ideia desse painel é montar esse canal de divulgação e ao longo do tempo ir acrescentando informações, resultados, gráficos. A ideia é que agora é ter esse ponto de partida para que ao longo do tempo a gente possa melhorar ele e deixar ele muito mais dinâmico, muito mais atrativo para os nossos usuários. Vou retornar aqui à página inicial para a gente acessar o nosso último conjunto de resultados. Então agora vamos ao nosso último conjunto de resultados, que são os resultados dos rankings. São os rankings que a URGS participa. Eu vou clicar aqui e a gente dividiu então esses resultados em resultados de rankings nacionais e de rankings internacionais.
Então, por padrão, como no restante do nosso portal, a gente apresenta sempre a edição mais recente de cada ranking. Aqui a gente tem a tabela dos rankings internacionais e aqui a gente apresenta a sigla, a edição. No caso dos rankings internacionais, a gente apresenta a posição no mundo, a posição mundial, a posição da América Latina e a posição no Brasil, da URGS em cada um desses rankings. Clicando nele, vou selecionar algum aqui, a gente por enquanto está apresentando algumas informações desse ranking, alguns detalhes, como descrição, indicadores que o ranking considera, e a ideia é que em breve a gente já disponibilize aqui o gráfico de série histórica, da mesma forma que foi apresentado lá nos rankings dos cursos de graduação. Então a ideia é que em breve a gente já disponibilize aquele gráfico aqui para acompanhamento da série histórica também. Então, por enquanto, são essas as informações que a gente está apresentando aqui na área de rankings, mas em breve a gente vai fazer algumas atualizações e colocar novas informações aqui também. Vou voltar para nossa página inicial. Por fim, pessoal, eu queria passar para vocês uma funcionalidade que foi colocada por último agora em nosso painel, que é a disponibilidade dele no idioma inglês. Esse trabalho foi feito em parceria com o Jorge Paiva, da Propesc. Aqui já fica o nosso agradecimento, foi um trabalho muito grande, realizado em parceria com ele. E então essa ferramenta, essa funcionalidade a gente conseguiu colocar agora por último em nosso portal. Ela fica disponível aqui no canto superior direito. Aqui está selecionado o português, mas eu posso clicar em inglês e o nosso site, então, o nosso painel, ele fica ele é todo apresentado nesse idioma. Vai aqui o nosso agradecimento ao Jorge por esse grande trabalho que aconteceu agora nos últimos meses e com esse trabalho a gente pôde disponibilizar mais essa funcionalidade aqui em nosso painel. Como eu tinha passado para vocês inicialmente, ele é um painel bem simples e rápido, o objetivo dele é esse, é concentrar todos os resultados aqui de forma bem simples, que o usuário possa acessar essas informações de forma bem rápida. E era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês do painel. Ao longo do tempo, novas funcionalidades e novos resultados vão ser acrescentados a ele. Espero que eu tenha conseguido explicar bem essa ferramenta para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Bom, pessoal, dando prosseguimento à nossa semana de avaliação 2020, o próximo tema que eu vou apresentar para vocês é o caderno Resultados da URGS no Contexto dos Sinais 2004 a 2018. Esse caderno foi idealizado pela nossa secretaria como uma forma de documentar a participação tanto dos cursos quanto da própria instituição nos processos de avaliação externa do Ministério da Educação. Então, em relação aos cursos de graduação, a gente tem tanto a participação no ENAD, quanto as visitas de avaliação realizadas pelo MEC. Quanto à instituição, a gente tem os resultados da URGS no Índice Geral de Cursos, no IGC. Esse documento é público e está disponível no site da Secretaria de Avaliação em urgs.br/sai, na área Publicações, no link Caderno Resultados da URGS. Esse documento ele é atualizado a cada fechamento de ciclo, que ocorre de 3 em 3 anos, e quando isso acontece, esse documento é impresso e entregue para os órgãos da administração central, diretores de unidade, com grades, CPA e NAUS. Aqui a gente tem um pequeno exemplo de uma tabela do nosso caderno. Aqui a gente tem os resultados do ENAD por ciclo. Aqui está representado o quinto ciclo, que foi do ano de 2016 até o ano de 2018, e a gente apresenta aqui em detalhes os resultados da avaliação do curso no ENAD, considerando todos os componentes, até a informação do CPC contínuo e também do CPC faixa. Nessa outra imagem, a gente tem no lado esquerdo
a série histórica de participação dos cursos de graduação no ENAD, apresentando a evolução das principais notas que formam o ENAD e o CPC. No lado direito, a gente tem a série histórica da participação da URGS no Índice Geral de Cursos, desde o ano de 2007, a primeira ocorrência, até o ano de 2018. Aqui a gente tem um exemplo também, no caso dos cursos que passam por visita de avaliação, tanto para reconhecimento quanto para renovação de reconhecimento, a gente tem informações como o período em que a visita ocorreu e as notas atribuídas pela comissão, tanto para a organização didático-pedagógica, quanto para corpo docente tutorial, quanto para a infraestrutura, além do conceito final atribuído pela comissão para o curso. Então, são essas as informações que a gente gostaria de passar para vocês a respeito do caderno de resultados. Lembrando que ele está disponível no site da Secretaria, na área de publicações, no link Caderno Resultados da URGS. Ficamos à disposição para maiores informações através do nosso e-mail ou telefone. Agradecemos a atenção e até a próxima.